Olá, muito boa tarde. A Conferência Episcopal Portuguesa criou este ano o Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos. O padre Francisco Ruivo coordena este serviço e está hoje no programa Eclésia para comentar a liturgia de domingo, quando se assinala o 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Padre Francisco, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Diria que entre os, muitos serviços e missões que já tem, a Conferência Episcopal pediu-lhe também este de coordenar este Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos. Mas porquê, desde logo, a criação de um serviço específico para pensar nestas pessoas mais velhas? Olha, eu diria que todo este impulso e esta necessidade da Conferência Episcopal Portuguesa de ter este serviço estruturado é uma exigência praticamente de Roma. Hoje em dia, o Dicastério dos Leigos da Família e da Vida tem o serviço, de facto, já dos idosos. E tudo isto começa, sem dúvida, há um grande congresso em 2020, em Roma, onde estiveram 2 representantes de Portugal, concretamente o Dr. Joaquim Mendes, e depois disso veio o Covid, e em 2023 foi lançado um grande questionário a todas as conferências episcopais do mundo, falando precisamente sobre esta problemática dos idosos. O que é que cada diocese, que é que a Conferência Episcopal estava já a fazer em prol dos idosos. Isto foi em 2023, este questionário. No início deste ano, 2025, realizaram-se 2 webinars, um com as conferências episcopais europeias e outro da Ásia e dos Estados Unidos, precisamente sobre esta problemática. E este webinar foi uma partilha das dificuldades que cada conferência episcopal espalhadas pelo mundo sente e o que já algumas estão a fazer. Portanto, há ritmos muito diversificados. Temos países que têm uma pastoral do idoso muito bem estruturada, com um grande dinamismo, e temos outras que estão a iniciar. E realizar-se agora, no próximo mês de outubro, de 2 a 4, o 2º Congresso Internacional sobre a Pastoral dos Idosos. Eu creio que tudo isto acontece por percebermos que não podemos ficar fechados sobre nós mesmos numa ilha, ignorando os desafios do mundo, e percebemos que o grande impulsionador de tudo isto foi o Papa Francisco. Sim. A criação deste Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, acredito que seja também um grande impulso para este serviço estruturado, não só num dia, mas ao longo de todo o ano. Exatamente. Aliás, os dias mundiais não são dias que se esgotam em si mesmos, né? No fundo, tudo o que seja dia mundial é um apelo, é um apelar à consciência, uma tomada de consciência dos desafios que são necessários, de facto, de se ter em conta. E este, de facto, é premente, dado que o mundo, de facto, está a envelhecer. Há hoje lembro-me neste webinar concretamente, onde participei, que todos, no fundo, comentavam que as cidades estavam a envelhecer, estavam cada vez com mais idosos e menos jovens. Mas que estratégia pastoral, que serviço específico é necessário promover a pensar precisamente nesta população? Isto também a partir das experiências que vai verificando noutros países, não é? Exatamente. É assim, eu estou convencido que em Portugal também já existe muita coisa em prol do trabalho dos idosos. Mas será em volta dos centros sociais paroquiais? E não só, mesmo às vezes em termos de trabalho paroquial já vai acontecendo. Há pequenas atividades, há sem dúvida oferta para os idosos. O que é que nos falta aqui agora? Que me parece que é de extrema importância. É a partilha de tudo isto. No fundo, e esta partilha não só para nos enriquecer, até para despertar outras comunidades que eventualmente possam estar meio adormecidas sobre esta realidade. E por isso eu creio que esta partilha, como ponto de partida, é essencial para percebermos que não estamos no 0.0, mas que é importante avançarmos todos na mesma direção. E esta celebração do Dia Mundial dos Idosos e dos Avós é uma ocasião em que mostra, de facto, muitas dessas iniciativas que nós divulgamos na Agência Eclésia, como, por exemplo, em Santarém, em torno do museu, com atividades específicas para os idosos, não é? Sabe que tenho verificado que, de ano para ano, as iniciativas vão se multiplicando nos diversos pontos do país. À medida que, quer dizer, este 5º Dia Mundial
verifica-se, aparece-nos nas redes sociais iniciativas que se estão a organizar nas diversas comunidades cristãs para celebrar o Dia Mundial dos Idosos. Eu creio que isso é uma necessidade já sentida por muitos. Eu creio que o grande trabalho aqui é, no fundo, só coordenar tudo isto e podermos dar um novo impulso, aprendendo também com a experiência de muitos outros países que já estão mais avançados neste setor do que nós. Padre Francisco Ruivo, o que é que o Papa Leão XIV nos diz na mensagem para este Dia Mundial dos Idosos e dos Avós? Há uma expressão que me ficou, não deixa de ser interessante que o tema desta mensagem ainda foi escolhido pelo Papa Francisco e é o Papa Leão que escreve. Há uma nota que aí me parece... ele faz grandes referências bíblicas sobre a importância do idoso na história, como Deus de facto vai intervindo, e nós conhecemos muitos desses relatos, mas há um aspecto que é sermos revolucionários da cultura da gratidão. Essa, para mim, acho que... a revolução da gratidão e do cuidado. E do cuidado, exatamente. E essa imagem, de facto, ficou-me percebendo que os idosos não são o passado, como muitas vezes se diz, os jovens não são o futuro, mas o idoso e o jovem é já no hoje, quer dizer, não podemos pensar, fazer um hiato no percurso da nossa vida, achar que os idosos são o passado e que os jovens são o futuro. Não, é já o hoje. Cada um e por isso essa revolução da gratidão e do cuidado, para mim, creio que é um grande desafio que nos é colocado a todos nós. O Papa relaciona também esta celebração dos avós e dos idosos com o ano jubilar, alertando para que sejam libertados, sobretudo, da solidão e do abandono. É um problema das nossas sociedades, sobretudo em algumas geografias. Sem dúvida, e disso não tenho a menor dúvida. Mas geografias que às vezes muito próximas até de nós, não são geografias distantes. Eu creio que hoje, dos maiores tormentos que se vive, é de facto muitos idosos viverem numa profunda solidão, num profundo abandono. E nos diversos setores, não só nas suas casas, mas muitas vezes até nos próprios hospitais, completamente ali abandonados pelos familiares. E nessa perspectiva, eu diria que não é possível repensar hoje a Igreja sem uma pastoral dos idosos. O Dom Vicente Zupalha, que nós sabemos que é o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, ele dizia em determinado momento uma coisa importante, que é a solidão é, muitas das vezes, o preparar é a antecâmara da morte. E isso não pode acontecer. A vida tem que ser vivida até ao fim como um dom, em que cada um, de facto, dá o melhor de si mesmo. Nós sabemos, depois à partida, que nas cidades, nos grandes centros, não há o sentido da vizinhança. Há, sem dúvida, uma profunda solidão, uma profunda indiferença, um desconhecimento muito grande. E, portanto, a pessoa está dotada ao abandono. As aldeias ainda têm uma coisa que me parece extremamente belo e tem que ser valorizado cada vez mais, que é precisamente o sentido da vizinhança. É só um título de exemplo. No domingo passado terminei a missa e estavam duas senhoras e disse: então está à espera da boleia para casa? Isto é no fim da missa. E uma dizia-me assim: nós somos muito amigas, estive ontem todo dia sem a ver e fiquei logo preocupada, tive que telefonar saber se ela estava bem. E, portanto, isto acontece numa aldeia. Este sentido da vizinhança, da proximidade, da inquietação, da preocupação. As cidades isto não têm. Portanto, eu digo que o abandono e o isolamento dos idosos nas cidades é de uma agressividade brutal. Daí que o Papa Francisco tem insistido muito nessa aproximação entre os jovens e os idosos, até entre netos e avós. Pode ser a estratégia para vencer essa solidão? Será uma, sem dúvida. Eu creio que este diálogo intergeracional é cada vez mais necessário. É percebermos que que algumas das iniciativas que nós vamos encontrando noutras conferências episcopais, neste trabalho dos idosos, passa por isso, neste diálogo, nesta aproximação. E há uma iniciativa que me pareceu extremamente importante, creio eu, muito desenvolvida na Eslovénia,
em que os jovens ajudam os idosos a entrar no mundo digital. Que é a grande dificuldade dos idosos, não é, de facto, não é a nossa linguagem, é a linguagem dos jovens, e ajudar naquelas coisas que são mais elementares para quebrar esse isolamento. E creio que são múltiplas as iniciativas que se podem ter neste diálogo. No caso concreto do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, que propostas faz e que apelos faz para esta celebração deste 5º Dia Mundial? Propõe essencialmente duas coisas e nesta linha que acabamos agora de referenciar. Em primeiro lugar, que haja uma atividade em que os netos sejam capazes de ter um gesto para com os avós, escrever uma carta, ter um mimo para os avós, e que os avós também sejam capazes de ter para os netos no sentido de escrever um pensamento, no fundo a felicidade de poderem estar com eles. Portanto, toda esta estrutura, todo este dia vai neste sentido. Padre Francisco Ruivo, de facto este domingo acontece este Dia Mundial e nós vamos também comentar a liturgia para que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Aqui em cada semana trazemos a este programa o tema da esperança, o tema que nos é deixado pelo Padre João Lourenço. Precisamente que esperamos ainda ouvir. Antes, perguntava-lhe o texto do Evangelho, nomeadamente, que nós ouvimos neste domingo. Qual é a proposta que nos faz esse texto? Que mensagem ele nos deixa? Vamos ouvir? Para já ainda não, mas perguntava-lhe o seu comentário, a sua apresentação deste texto. Eu creio que este texto do Evangelho tem não se pode isolar de todos os Evangelhos de cada domingo que temos vindo a escutar ultimamente. É preciso contextualizar o texto, e o texto, Jesus encontra-se a caminho de Jerusalém com os discípulos. E este caminho que Jesus vai fazendo com os discípulos não se trata de um caminho geográfico, mas trata-se de uma grande caminhada espiritual. E nesta caminhada espiritual, Jesus vai ensinando aos discípulos os diversos valores, os vários valores do Reino de Deus, para que os discípulos possam, sem dúvida, abraçar este projeto para darem continuidade depois no tempo da Igreja. Não é por acaso que há 15 dias era abordada esta questão do ir ao encontro próximo daquele que é o meu próximo. A semana passada tínhamos a ver com o acolhimento e esta semana tem a ver com a oração. Jesus que pede Jesus que ensina os discípulos a rezar. Na sequência de quê? Na sequência de um pedido que é feito pelos próprios discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar. E de facto surge essa oração que acaba por determinar depois muito do que é a oração cristã, não é? Exatamente, eu diria que é o grande compêndio da vida cristã. Havia uma senhora que dizia, a coitada até já faleceu, e dizia à família, reze o Pai Nosso porque está lá tudo. E, portanto, e se nós formos... a oração do Pai Nosso, de facto, começa logo por nos mostrar este Deus como Pai. O Pai é sempre alguém que é próximo, é sempre alguém que cuida, é alguém que vive preocupado, é alguém que ampara. E por isso diremos que nesta oração, a primeira coisa que Jesus faz é ensinar-nos a nós que Deus não é alguém distante ou indiferente, mas que Deus é um Pai que vem em nosso auxílio. E que já se tinha verificado noutras circunstâncias. E por isso diremos que é este Deus que vai cuidando de cada um de nós, que se aproxima de nós, precisamente para nos ajudar a caminhar e a não perder a esperança. É uma oração que, de alguma forma, aproxima a dimensão espiritual com a dimensão... diríamos, com o nosso cotidiano, esta oração do Pai Nosso? Tem presente essas duas dimensões? Muito presente, até porque, por vezes, as grandes petições, além de se começar por invocar a Deus como Pai, depois fala-nos, sem dúvida, aquilo que é o mais elementar da nossa vida, entre os diversos pedidos. Refere-se à vinda do Reino de Deus, o Reino de Deus que é grande, que é o grande tema da pregação de Jesus, que é central em toda a vida de Jesus. É o implorar do pão cotidiano, e o pão não como o sentido de posse, mas como o dom. E, portanto, quando assim sentimos que o pão não é o nosso, mas é também dos outros. O perdão dos pecados, a da necessidade e da urgência a aprendermos, de facto, a saber perdoar, perdoar aos irmãos, quebrar as barreiras, quebrar tudo o que possa ser
impedimento para uma relação fraterna, próxima e amiga. E depois a grande súplica de não nos deixar cair na tentação, que é o que depois nos vem, sem dúvida, da primeira leitura, daquela imagem de Sodoma e Gomorra, que se deixou seduzir pela facilidade e por isso Deus a queria destruir. Na segunda parte do texto do Evangelho que se escuta nas missas deste domingo, há também essa insistência ao pedido. O pedido, pedir, dar-se-vos-á. Enfim, que desafio é este ou que alerta é este que é dado a partir do texto do Evangelho? Olha, em primeiro lugar, não podemos esquecer que ele começa precisamente com o verbo procurar, procurai e achareis, não é? E esta procura é, sem dúvida, tudo isto pressupõe da nossa parte esta procura de Deus. Na certeza de que Deus não nos abandona, de que Deus não nos deixa de ouvir as nossas súplicas. Porquê? Porque batei à porta e abrir-se-vos-á. Já mais tarde também nos aparece uma imagem no livro do Apocalipse. Pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis. Portanto, todo este conjunto de verbos dá um dinamismo, de facto, muito grande ao texto. Dinamismo este que nos leva a perceber que é um Deus atento às nossas necessidades, um Deus que não nos falta. E com este contexto podemos, por certo, compreender melhor o texto do Evangelho. Proponho que o possamos ouvir agora, este texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensinai-nos a orar como João Batista ensinou também os seus discípulos. Disse-lhes Jesus: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência, perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe dar. Ele poderá responder lá dentro: Não me incomodes, a porta está fechada. Eu e os meus filhos estamos deitados e não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua insistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa. Também vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai e um dia lhe pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Padre Francisco Ruivo, de facto, como comentava há pouco, em causa está este saber pedir, na certeza de que esses pedidos são correspondidos. Apesar que isto aqui pode levantar dúvidas, não é? Sim, vê daquilo que a gente pede. Mas porque a questão do pedir é pedir na vontade de Deus, que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Nós somos muito egoístas a pedir. Procuramos muitas vezes só os nossos prazeres. Qualquer dos modos, eu diria que a primeira leitura é de uma beleza extraordinária. E é do livro do Gênesis, essa história das cidades de Sodoma e Gomorra, não é? Exatamente. A cidade de Sodoma e Gomorra, sabemos que era símbolo do pecado e por isso Deus a queria destruir. E aparece-nos aqui este diálogo muito interessante, que a oração é, sem dúvida, este diálogo muito interessante entre Deus e Abraão. Um Abraão que vai pedindo. Um Deus que quer destruir aquelas cidades. E Abraão vem pedir, e, portanto, esta forma de pedir de Abraão só manifesta uma grande intimidade com Deus, uma grande familiaridade com Deus. Não era alguém desconhecido, mas para alguém que era familiar deste Deus que, de facto, visita o homem, deste Deus que come à mesa com o homem, deste Deus que caminha na história e, portanto, é um Deus que sendo ele, tornando-se ele peregrino com todos nós, sente as nossas dificuldades e os nossos clamores. Aliás, ele diz, eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim
corresponde inteiramente às suas obras. Portanto, é um Deus que desce, é um Deus que vem até nós. E este movimento é, de facto, de alguém, de um Deus que não está nada indiferente. Aliás, o livro do Êxodo, logo no início, também fala nisso. Eu ouvi o clamor do meu povo. Portanto, é um Deus atento aos clamores do povo. Um Deus que de facto, que cuida. É um Deus cuidador. Independentemente do número dos justos, quase, né? Que possa Independentemente encontrar do na mundo, cidade. justamente. Esta bitola que vai baixando, e esta vontade de Abraão diz, Senhor, pode não haver 45, mas pode haver lá 40, podem faltar 5, mas que vai baixando. E, portanto, mostra aqui de um Deus que é misericórdia, por isso, simplesmente. E acredito que esse também seja o tema da segunda leitura que se escuta, a Carta aos Colossenses, precisamente o tema da misericórdia, o tema do perdão que em Cristo todos temos, não é? Exatamente, isto vinha precisamente e São Paulo, ao escrever esta carta, tinha a ver com uma série de problemas que surgiram na comunidade de Colossos, de alguns pregadores que apareceram no meio da comunidade, a falar de uma doutrina que não tinha, que desfocava do Evangelho, desfocava de Cristo. E Paulo vem simplesmente dizer isto. Se fomos sepultados com Cristo no batismo, também com ele devemos ser ressuscitados. Portanto, em Cristo tornarmos novas criaturas e não temos que ficar agarrados à lei ou a outros princípios, que não seja abraçar a Cristo. E são mensagens que se dirigem também a este Dia Mundial dos Avós e Idosos que celebramos este domingo e que agradeço ao Padre Francisco Rivo ter comentado ao mesmo tempo que analisava a liturgia do domingo. Muito obrigado. Por ter estado no programa Eclésia neste contexto do Serviço Nacional da Pastoral dos Idosos que coordena. Muito obrigado. Muito obrigado. E foi um programa onde, infelizmente, não conseguimos partilhar consigo o comentário do Padre João Lourenço sobre o tema da esperança, que é o tema deste ano jubilar, mas esse comentário fica disponível nas redes sociais da Agência Eclésia, ou já está disponível nas redes sociais da Agência Eclésia, pode consultar aí, de facto, o tópico da esperança a partir do olhar do Padre João Lourenço. E a terminar, convido a seguir a informação que publicamos a cada momento em agência.eclésia.pt. Votos de um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.